Olá, aluno! Sou professora da disciplina de Lógica Matemática e estou aqui com o objetivo de ajudá-lo a construir tabelas verdade. Aliás, essa ferramenta é muito importante para o estudo e sempre está presente ou em vestibular, ou em concurso, ou em um problema prático do dia a dia. Aluno, antes de começar, tenha em mãos um caderno, um lápis e uma borracha para as anotações que julgar importantes. É fundamental que você me acompanhe sem perder nenhum passo. Vamos ao primeiro exemplo. Construir a tabela verdade do argumento não é verdade que, P e não que. Vamos para a resolução. Primeiro, determinar o número de linhas da tabela verdade. Como temos duas proposições simples, teremos 2² igual 4 linhas. Criaremos uma adicional para o cabeçalho da tabela. Segundo, cria-se inicialmente uma coluna para cada proposição simples. Terceiro, em seguida, cria-se uma coluna para não que. Aluno, repare, é só negar a coluna que. Então, onde na coluna que é V, na coluna não que é F. E onde na coluna que for F, na coluna não que é V, ok? Quarto, depois, cria-se uma coluna para P e não que. Aluno, aqui a combinação é feita com as colunas P e não que. Repare, na primeira linha, a coluna P é V e na primeira linha da coluna não que é F. Assim, o resultado aparece na primeira linha de P e não que é F. Na segunda linha da coluna P é V e na segunda linha da coluna não que é V. Assim, o resultado aparece na segunda linha de P e não que é V. Na terceira linha, a coluna P é F e na segunda linha da coluna não que é F. Assim, o resultado aparece na terceira linha de P e não que é F. Na quarta linha, a coluna P é F e na segunda linha da coluna não que é V. Assim, o resultado aparece na terceira linha de P e não que é F. Aluno, não esqueça de montar essa tabela junto comigo em seu caderno. Isso é fundamental para o aprendizado. Bom, continuando. Quinto, a seguir, uma nova coluna para a proposição completa. Não é verdade que, P e não que. Aluno, repare, é só negar a coluna P e não que. Então, onde a coluna P e não que é V, na coluna não é verdade que P e não que é F. E onde a coluna P e não que for F, na coluna não é verdade que P e não que é V. Aluno, espero ter ajudado com essa explicação. Lembre-se, procure seu tutor à distância para sanar qualquer dúvida. Vamos a mais um problema. Construir a tabela verdade para o argumento não é verdade que P e que, ou não é verdade que se, somente se, P. Vamos à resolução. Primeiro, determinar o número de linhas da tabela verdade. Como temos duas proposições simples, teremos 2² igual a 4 linhas. Criaremos uma adicional para o cabeçalho da tabela. Segundo, cria-se inicialmente uma coluna para cada proposição simples. Terceiro, em seguida, cria-se uma coluna para P e que. Aluno, repare, só é V na primeira linha, pois é onde P é V e Q é V. Nas demais, o resultado é sempre F. Quarto, depois cria-se uma coluna para não é verdade P e Q. Aluno, é só negar a coluna P e Q. Quinto, agora é a vez de criar uma coluna para Q, se somente se, P. Aluno, nessa coluna somente é V na primeira linha e na quarta linha, e F na segunda linha e na terceira linha. Sexto, mais uma vez, cria-se uma coluna para não é verdade que se, somente se, P. Aluno, para preencher essa coluna, é só negar a coluna que, se, somente se, P. Sétimo,
A seguir, uma nova coluna para a proposição completa. Não é verdade P e que. Ou não é verdade que e se somente se P. Aluno, a combinação dessa coluna é feita com a coluna não é verdade P e que e com a coluna não é verdade que se somente se P. Assim, somente a primeira linha é preenchida com F, enquanto as outras linhas é V. Aluno, espero ter ajudado com essa explicação. Lembre-se, procure seu tutor à distância para sanar qualquer dúvida, hein? Que tal mais uma construção de tabela verdade? Dessa vez é para o argumento. Se P ou não R, então que e não R. Vamos para a resolução. Primeiro, determinar o número de linhas da tabela verdade. Como temos 3 proposições simples, teremos 2 ao cubo igual a 8 linhas. Criaremos uma adicional para o cabeçalho da tabela. Segundo, cria-se inicialmente uma coluna para cada proposição simples. Terceiro, em seguida, cria-se uma coluna para não R. Aluno, é só negar a coluna R. Quarto, depois cria-se uma coluna para P ou não R. Aluno, essa coluna é a combinação da coluna P com a coluna não R. Assim, somente nas linhas 6 e 8 o valor lógico é F. Nas demais, o valor lógico é V. Quinto, mais uma vez, cria-se uma coluna para Q e não R. Aqui, essa coluna é a combinação da coluna Q com a coluna não R. Assim, somente nas linhas 2 e 6, o valor lógico é V. Nas demais, o valor lógico é F. Sexto, a seguir, uma nova coluna para a proposição completa, se P ou não R, então Q e não R. Aluno, esta coluna é a combinação da coluna P ou não R com a coluna Q e não R. Nas linhas 1, 3, 4 e 8, o valor lógico é F. Nas demais, o valor lógico é V. Aluno, espero ter ajudado a compreender como se constrói a tabela verdade. A montagem da tabela é tranquila, mas requer muita atenção. Se a dúvida continuar, fale com seu tutor à distância, pois ele está pronto para ajudá-lo, ok? Bom estudo e sucesso!